Olá, esse é o Saber Direito Responde. Meu nome é Bruno Feigelson e a gente tratou do direito da infraestrutura. Hoje, a gente vai ter a oportunidade de ouvir algumas dúvidas que ficaram ao longo da semana. A gente conta com a presença do Caio, da Maria Júlia e do Calvin. Caio, qual é a sua dúvida? Professor, eu gostaria de saber qual a diferença entre concessão e privatização. Bem, na verdade, a gente tem observado essa discussão de forma ampla entre concessões e privatizações. Na verdade, você tem uma distinção entre os gêneros e cabe aqui a gente analisar de forma um pouco mais detalhada os momentos políticos e, inclusive, os momentos regulatórios em que essas modelagens se deram. Então, na verdade, quando a gente fala de privatização, em regra, a gente está tratando, num primeiro momento, da transferência dos ativos da iniciativa pública para a privada. Então, as privatizações se deram muitas vezes a partir da transferência de ativos de empresas estatais para a iniciativa privada. Por outro lado, as concessões reguladas pelo direito administrativo são transferências, muitas vezes se dão a partir de contratos que transferem por determinado período de tempo a gestão e a exploração daquele determinado bem. Então, na verdade, em alguns aspectos elas muito se assimilam, então em alguns momentos a gente vai ver que vai ter uma similaridade entre uma e outra, mas basicamente a distinção é essa. Por exemplo, quando a gente estava falando um pouco da questão do modelo aeroportuário brasileiro, a gente explicou que uma das formas e um dos temas que foi refletido à época seria efetivamente você vender partes da Infraero. Então, você teria aí uma transferência, de alguma forma, das concessões de aeroportos para a iniciativa privada a partir de vendas de uma empresa pública. No entanto, o que se optou, ao final, foi fazer contratos de concessões em que a Infraero surgiu como uma parceira, como uma sócia dentro desses novos contratos. Então, em alguns momentos, a privatização vai ter essa distinção por não estar... a privatização tem essa transferência de ativos públicos e a concessão não, mas em muitos momentos elas vão até se misturar e vai depender muito da modelagem que você está optando para transferir isso e de que forma para a iniciativa privada. Mas o mais importante em ter em mente tanto privatizações como concessões são formas de transferir a iniciativa privada a gestão e o uso e a exploração daquele determinado bem. E quando a gente fala de modais logísticos, a gente está falando da transferência desses modais de transporte à iniciativa privada. Professor, de forma sucinta, qual a importância da infraestrutura para a economia do país? Bom, a infraestrutura ela tem duas importâncias básicas para fins da economia. A primeira delas diz respeito justamente à possibilidade de escoamento de produção e do translado de pessoas. Então, se você não tem uma infraestrutura adequada, certamente você vai ter uma dificuldade maior de vender os seus produtos, de comprar produtos de fora do Brasil e, inclusive, transferir esses produtos no próprio território. O segundo aspecto é a própria o transporte de pessoas. Então, isso se resta maculado se você não tem uma infraestrutura adequada. Inclusive, o que a gente observou há alguns anos no Brasil foi uma dificuldade de escoamento de produção no momento em que muitos produtos do Brasil estavam valorizados e uma dificuldade de escoar justamente por uma falta de modais logísticos adequados. Foi todo o tema que a gente abordou nas aulas falando das questões portuárias, da ausência de ferrovias, e isso de alguma forma dificultou a melhor exploração econômica. Por outro lado, a questão da infraestrutura ela também pode ser um grande indutor para fins de investimentos econômicos no país. Por quê? Quando você tem um projeto de infraestrutura e a gente imagina, por exemplo, um determinado porto, uma ferrovia, uma rodovia, por si só, esse projeto ele vai acarretar investimentos e vai influenciar novos investimentos. Então, quando você imagina uma frente de obra, quando você imagina o estabelecimento de determinada empresa, certamente a própria obra de infraestrutura vai ser um indutor econômico. Então, ele tanto é parte, insumo da produção, como também pode ser um indutor de atividade econômica. E, por conta disso, é tão relevante a infraestrutura no país e a gente acredita que novas obras possam, inclusive, contribuir para que o Brasil volte a um momento econômico mais positivo. Eu pude perceber que, até o início da década de 90, quem arcava com qualquer custo era diretamente verba pública, né? Desde então, de 90 para cá, foi se privatizando. Eu queria saber quais foram os benefícios com a privatização da infraestrutura no país. Você tem total razão. Na verdade, até a Constituição de 88, você tinha uma prevalência
do poder público em diversas atividades econômicas. A Constituição de 1988 foi o grande paradigma de mudança. Então, a partir da Constituição do artigo 170 em diante, que trata da ordem econômica, especialmente do artigo 173, o que se estabeleceu é que caberia à iniciativa privada o papel principal da exploração econômica. Então, nessa medida, a iniciativa privada passou a ter uma atuação muito mais intensa em diversas atividades, inclusive no âmbito da infraestrutura. Então, o que a gente observou a partir da década de 90 nada mais foi do que uma concretização dessa premissa estabelecida dentro da Constituição de 88. Então, a partir da década de 90, você tem o estabelecimento das agências reguladoras e você tem a transferência desses ativos das empresas públicas ou da União diretamente para a iniciativa privada. Esse movimento vem ocorrendo, então é um movimento que não acabou naquele momento, como a gente falou, por exemplo, no âmbito dos aeroportos, as concessões vieram só no século XXI, então você vê que esse movimento que se iniciou na década de 90, ele teve uma continuidade, ainda existem alguns ativos a serem transferidos à iniciativa privada. Hoje, o que a Constituição prevê é que o Estado deve atuar na economia de forma pontual e nos momentos que se mostrar de alguma forma estratégico, então ainda existe a possibilidade e ainda é interessante que o Estado atue em alguns momentos, mas de maneira geral o privilégio é para que a iniciativa atue. Conforme a gente expôs ao longo da semana, durante as aulas, essa transferência vem se dando de maneira distinta. Ao longo da década de 90, a gente teve uma participação intensa de transferência total, através das privatizações ou concessões, e o reforço das agências reguladoras. A partir dos anos 2000, com uma mudança de governo, a gente passou a ter uma mudança regulatória, que a gente denominou de sistema híbrido, em que você tinha uma parte de transferência para a iniciativa privada, mas uma outra parte permanecia no poder público, então você reforçava o poder público através de empresas fortes e você tinha uma atuação ministerial mais forte. Então essa é a distinção básica. Os benefícios colhidos a partir disso, obviamente, são de natureza subjetiva. Então, cada um vai enxergar de uma forma. Mas se a gente observa o sistema de telefonia hoje no Brasil, ou o sistema de energia, ou o próprio setor de portos, a gente observa uma melhoria. Talvez, para quem já nasceu com toda essa dinâmica desenvolvida, seja difícil compreender. Mas, por exemplo, a gente pode copiar, a gente pode imaginar a análise do sistema aeroportuário. Quem viaja nos aeroportos hoje no Brasil e compara com viagens há 2, 3 anos atrás, vai ver que hoje as coisas melhoraram muito, justamente a partir do momento que se transferiu para a iniciativa privada. Então, as vantagens que você tem da iniciativa privada são duas. Primeiro, seria a capacidade de investimento. Quando você está falando da iniciativa privada, você passa, em regra, a depender menos do investimento público. E o investimento público ele deve ser feito em várias frentes, muitas vezes acaba se deixando de lado um determinado segmento ou outro. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo é a própria eficiência da gestão. Quando você tem uma gestão privada, em regra, você vai tender a ter um serviço melhor. É óbvio que isso vai depender muito das agências reguladoras e da forma como o Estado vai regular isso. Se o Estado não tiver a capacidade de regular da forma adequada, certamente você vai ter um impacto nisso. Mas se você tiver um Estado forte, regulando e dando o direcionamento correto para os investimentos privados, em regra você vai ter serviços de maior qualidade. Então, basicamente é isso. A discussão hoje no Brasil que se dá agora é uma retomada para esses investimentos privados e a dúvida que se teve na última década não era se a iniciativa privada deveria atuar ou não, é se a iniciativa privada deveria atuar sozinha ou junta com o poder público. Então, esse modelo híbrido, ele propunha essa participação pública juntamente com a privada. E hoje o que a gente está retomando é provavelmente um movimento que a gente teve na década de 90. Então, é uma transferência realmente total dos ativos. Recentemente, o Brasil passou por uma tragédia com o desabamento da barragem de Mariana. Gostaria de saber quais são as políticas de fiscalização que o governo faz sobre essas obras ou sobre esses serviços. Bom, na verdade, a atividade de mineração é uma atividade de exploração de recursos naturais, tem algumas particularidades, a gente até tangenciou a questão da mineração em alguns momentos do curso, mas certamente caberia um curso todo próprio para falar do direito minerário e das particularidades, mas o que se cabe conceber é o seguinte: hoje você tem a mineração também explorada pela iniciativa privada e você tem uma certa regulação que é feita hoje pelo DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. O DNPM ele funciona como
como se fosse uma agência reguladora. Na verdade, ele é mais antigo que esse movimento das agências reguladoras, então ele tem particularidades que não cabem aqui ser detalhadas, mas ele funcionaria como uma agência reguladora. O que ocorreu foi um infeliz desastre, enseja vários questionamentos. Hoje, um dos temas que mais tem se discutido no Brasil é justamente como se coibir esse tipo de catástrofe, como se buscar novos meios para que isso não ocorra, e certamente isso depende de uma regulação forte. Só que no âmbito da mineração, especificamente, uma das discussões que se tem muito grande hoje é justamente a força que a agência reguladora tinha ou deveria ter. Então, o DNPM vem sofrendo com falta de recursos, e isso é uma bandeira histórica de vários governos, de várias décadas. Então, na medida em que você não tem um departamento forte, e isso é um bom alerta para outros setores, talvez você tenha uma dificuldade de regulação por parte do Estado. Então, é muito difícil você questionar a fiscalização estatal quando aquela agência que deveria ser responsável não tem os recursos adequados. Então, isso é uma prova muito clara de qual a importância, mesmo quando você transfere a iniciativa privada, que você mantenha uma regulação forte. A ausência de regulação é tão ruim e tão nefasta quanto uma interferência estatal de forma desmedida. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, tem que ser dosado de maneira adequada, e me parece que dentro do âmbito da mineração, o que faltou foi certamente um desastre, ainda está se discutindo quais foram as razões que levaram a isso, certamente isso vai ser debatido tanto do âmbito pericial, não tem como a gente responder essa questão porque a gente não sabe precisar quais foram as causas, mas certamente uma agência mais estruturada daria um conforto à sociedade de saber que essa atividade da mineração, que é tão relevante, que é tão importante tanto do ponto de vista social como econômico, está de alguma forma sendo tratado da forma adequada. Então a saída efetivamente para que se mitiguem esses riscos que são naturais das atividades é através do estabelecimento de agências reguladoras fortes e independentes. No direito da infraestrutura, o que seria uma parceria público-privada? As parcerias público-privadas são um instituto relativamente novo, mas que também já conta com uma série de discussões do ponto de vista doutrinário, então uma série de particularidades, e ele de alguma forma no âmbito da infraestrutura começa a ser utilizado e ele ainda pode ser muito mais explorado. Então existe uma série de artigos, por exemplo, discutindo como seria a participação pública-privada no âmbito dos portos, que isso de alguma forma é pouco explorado, e certamente isso é uma das dinâmicas que deve ocorrer. Então é uma modelagem que ela não é tão estanque contra os contratos administrativos clássicos, em que você tem essa transferência, essas concessões, então são contratos mais dinâmicos. Ao longo do curso a gente explicou tanto as PPPs, o RDC, todo esse movimento dos DBs, EPCs, EPCMs, toda essa dinâmica nova de contratação e de relação tanto do poder público com a iniciativa privada, como dentro da iniciativa privada. Então a tendência é você ter contratos em que a transferência de riscos seja dado de forma mais adequada, porque em última análise você alocar riscos para a iniciativa privada é uma forma de você aumentar ou não o custo desse capital a ser investido na infraestrutura. Então, de alguma forma, as PPPs são efetivamente um caminho adequado que, de alguma forma, podem contribuir com os projetos de infraestrutura. Bom, a gente vai para um primeiro intervalo e logo em seguida retornamos com outras questões. Bom, retornamos ao Saber Direito Responde e agora vamos a mais uma dúvida, mais uma questão do Calvin. É claro entender que para você ter um projeto de infraestrutura, deve ter algum malefício contra o meio ambiente. Eu queria saber quais os tipos de interferência que esses projetos de infraestrutura geram ao meio ambiente. Certamente o impacto, eu não saberia dizer se todos os projetos geram algum dano, eu acho que a palavra não seria dano mais adequada, inclusive do ponto de vista da legislação, mas a tua análise é correta. Na verdade, o que a gente deve compreender e o que foi exposto é toda conduta humana gera algum tipo de impacto ambiental. Então, se você pega um carro e cruza a cidade, você está gerando um impacto ambiental. Se você consome determinado produto, você está gerando um impacto ambiental. E, notadamente, quando você está diante de um projeto de infraestrutura, por consequência, você também está diante de uma conduta de impacto ambiental muito maior. Então, por natureza, os projetos de infraestrutura são de grande impacto ambiental.
Por conta disso, você deve licenciar esses projetos. Então, esses projetos eles devem ser analisados até que ponto, com base no princípio da precaução, se estabelece o licenciamento, até que ponto é viável ou não aquele projeto existir. A partir do momento que você entende que ele é viável, você vai estabelecer uma série de condicionantes, uma série de medidas mitigadoras, uma série de medidas compensatórias para, de alguma forma, você estabelecer que aquela conduta ocorra da melhor forma possível e compatibilizando com os interesses ambientais. Conforme a gente expôs, especialmente em projetos de infraestrutura de grande porte, você tem um impacto ambiental grande. E aí a gente tratou no curso, ao longo da semana, que esses impactos, eles, de alguma forma, vão além do que seria o conceito mais tradicional de direito ambiental. Então, o direito ambiental, na concepção do que é fauna e flora, ele se expande para conceber novas concepções do que seria o direito ambiental. Então, você tem o próprio patrimônio cultural, uma série de outras questões que hoje estão incorporadas dentro do conceito de meio ambiente. Então, é muito comum que você tenha um impacto grande e que, de alguma forma, você deva mitigar. Além disso, a gente também expôs que a própria lei do SNUC, que estabelece esse 0,5% a ser investido em grandes obras de infraestrutura, é uma forma de mitigar, é uma forma de tentar, de alguma forma, compensar isso. Então, os projetos de infraestrutura que sejam feitos de maneira adequada, apesar do impacto natural, eles podem, de alguma forma, ser compatibilizados. Então, o direito ambiental é um direito essencial à vida humana, é um direito de terceira dimensão, mas ele deve ser compatibilizado com outros direitos. E a forma de se compatibilizar isso é a partir de um licenciamento ambiental adequado. Então, o impacto existe, mas ele pode ser mitigado e, na medida em que ele for mitigado, ele vai trazer o que há de melhor para a sociedade. Professor, no ano passado, o governo federal lançou um pacote de concessão para atrair investidores e corrigir enormes lacunas existentes no país em questão de logística. Qual medida deve ser a principal estratégia para tirar do papel esse pacote de medidas e transformá-las em realidade? O que a gente vê na prática é que muitas vezes esses pacotes que são alardeados, e a gente falou bastante do PIL, inclusive de algumas críticas por parte da doutrina ao longo da semana, é que muitos desses pacotes, na verdade, são apresentações de PowerPoint. Então, não existe um planejamento adequado para que eles saiam do papel. Então, você tem um diagnóstico de que falta investimento de infraestrutura, isso é caracterizado, isso é exposto à sociedade, você tenta, de alguma forma, trazer a iniciativa privada, mas você não cria as condições adequadas. Então, conforme a gente expôs, mais do que anunciar pacote, é essencial que se crie um ambiente necessário para que esses investimentos venham. E isso vem através da segurança jurídica, das agências reguladoras bem estruturadas, de uma interferência estatal mitigada e sob controle e de outros mecanismos, inclusive da própria estabilidade financeira e política, que hoje é um dos grandes temas da nação brasileira. Então, enquanto você não chega nisso, essas tentativas e esses pacotes acabam de alguma forma sendo alardeados, o público chega a observar que tem a necessidade, se anuncia, mas pouco se concretiza. Então a gente já teve anúncios de que seriam investidos 500 bilhões em infraestrutura no Brasil, mas infelizmente eles não chegaram a se concretizar da maneira adequada. Até que ponto o monopólio natural é benéfico no âmbito da infraestrutura e economia do Brasil? E o monopólio natural, ele não fere o princípio da busca de competição? Perfeito. O monopólio natural ele é uma característica inerente às atividades de infraestrutura. Sempre que você tem uma atividade em que o custo de entrada ele é muito grande, ou seja, muito difícil que novos players entrem naquele determinado segmento, a gente está diante de um monopólio natural. Então, se você for imaginar hoje que você quer construir um porto, fatalmente você vai ter uma dificuldade. Não é qualquer um que se torna uma empresa portuária, ou uma empresa aeroportuária, ou uma empresa ferroviária. Então, na verdade, você tem um custo de entrada muito grande e isso por si só caracteriza um monopólio natural. Então, diferente de um sistema de concorrência perfeita, onde você tem vários players atuando e o mercado de alguma forma se autorregula, nos monopólios naturais você tem uma dificuldade de entrada e isso por si só enseja uma atuação do Estado distinta. Então, se hoje você quer abrir uma cafeteria, você tem um custo de entrada muito baixo. Então, por natureza, você vai jogar o preço do teu café mais baixo e você vai concorrer com a cafeteria do outro lado da rua. Agora, quando você está falando de infraestrutura e de outros monopólios naturais, você está diante de cenários que, por conta da dificuldade de entrada de novos players, você dá muito poder àquele que já está dentro daquele determinado empreendimento.
Então, se você não tiver uma regulação adequada que estimule a competição entre os players do setor, o que você vai acabar oportunizando é um abuso desse poder dado àquele que tem o monopólio natural. Então, uma empresa, por exemplo, que é única e que cobra uma tarifa rodoviária, vai poder extrapolar essa cobrança porque ela não tem nenhum tipo de regulação. Então, os monopólios naturais são características inerentes da infraestrutura e, por si só, eles estimulam uma regulação mais intensa voltada para a concorrência. Essa preocupação tem sido demonstrada, inclusive em algumas rodadas de licitação. No âmbito portuário, que foi a mais recente, teve essa discussão se um determinado consórcio que ganhou um aeroporto poderia participar de um outro aeroporto, então poderia participar de uma outra concessão. No âmbito dos portos sempre surge essa discussão até que ponto você tem que não viabilizar esse monopólio. No próprio âmbito das ferrovias, tem discussões em relação a quem tem e quem não detém aquela determinada ferrovia. Então, a busca é sempre para, de alguma forma, você diminuir a intensidade do impacto desse monopólio natural. E isso se dá através da concorrência. Quanto mais players no mercado e quanto maior a regulação, menor será o impacto relacionado com esse monopólio. São apresentados, acho que diariamente, vários projetos de infraestrutura, né? Eu queria saber quais são os critérios para que esses projetos tenham andamento. O que é abordado, o que eles usam como critério para financiar esses projetos? Sim. Na verdade, você tem dois tipos, né? Você tem os projetos que são levados à iniciativa privada, que são projetos já existentes. Então, quais projetos que eu vou conceder? Um porto já existente, um aeroporto já existente, uma determinada ferrovia. Então, quando você tem projetos brownfields que são transferidos à iniciativa privada, de certa forma é mais simples saber aquilo que vai ser levado. A grande discussão surge em relação aos projetos greenfield, a implementação de projetos novos. Então, por um grande tempo, uma das figuras que se acreditou muito seriam as PMIs, que seriam formas da iniciativa privada de alguma forma influenciar e de alguma forma dar o direcionamento daquilo que seria de alguma forma feito pelo poder público. Tem uma discussão muito grande em relação ao que se prosperou dessas PMIs, e isso também veio no momento em que havia muito recurso a ser investido em projetos de infraestrutura. Na realidade atual, o que se tem é um nível de investimento mais baixo, então fatalmente você vai acabar priorizando os projetos que são muito mais relevantes. É óbvio que essa relevância pressupõe um planejamento, e é justamente o que a gente tem exposto. Hoje falta um planejamento adequado do ponto de vista de infraestrutura. Então você até tem conselhos destinados ao debate disso, mas que pouco se reúnem e pouco tratam. Então a gente acaba ficando justamente com essas apresentações de PowerPoint, com esses planos, mas pouco se concretiza. Então é essencial que volte a ter um planejamento. E esse planejamento poderia, inclusive, oportunizar a participação do setor privado e da população. Então, se você tivesse efetivamente um conselho de infraestrutura adequado, e essa foi uma tentativa da empresa de logística criada que acabou, infelizmente, não prosperando da maneira adequada, como se propunha, seria uma forma de você criar um planejamento. Na medida que você teria esse planejamento, você oportunizaria que todos se manifestassem, e dessa forma a logística seria integrada e haveria um planejamento de longo prazo. Hoje você tem situações pontuais, alguns estados planejam um pouco melhor do que outros, mas acaba que você acaba atuando na medida em que você tem necessidade. Então, no próprio ponto dos aeroportos que a gente expôs, por que teve a necessidade? Porque vieram os grandes eventos. Então, não houve um planejamento, não houve uma tentativa de tentar antecipar. O Brasil hoje pouco planeja, pouco antecipa cenários. Na verdade, ele acaba tentando se adequar aos cenários da forma como eles se colocam. E isso é muito negativo, especialmente quando a gente está falando de projetos de longo prazo e de intenso investimento em capital. Gostaria de saber o porquê que o projeto do trem-bala, que ligaria o Rio de Janeiro a São Paulo, não prosperou. Esse foi um empreendimento que foi muito sonhado e muito debatido pela sociedade brasileira, mas se viu que teria uma dificuldade muito grande do ponto de vista até econômico e até de relevância para se, de alguma forma, financiar. Então, uma das grandes discussões em relação a esse projeto era justamente a questão do financiamento que seria feito. E naquele momento o Brasil, inclusive, vivia um bom momento econômico e ainda assim se refletiu que o investimento a ser feito seria muito alto e que não teria capacidade para ser feito isso. Todos os projetos de trem-bala, qualquer tipo de projeto com um investimento vultuoso,
como esse careceria de uma estrutura de financiamento muito mais bem estruturada. Então, se a gente tem dificuldade hoje no Brasil de colocar ferrovias e rodovias, quanto mais um trem-bala. Então, tinha toda uma discussão se teria um número de usuários adequados, se eles conseguiriam remunerar isso, então se a demanda era existente e efetiva para justificar e como se financiaria isso. Então, foi um projeto que chegou a ter bastante debate, inclusive a empresa que era estabelecida para tratar desse assunto posteriormente veio a ser essa empresa de logísticas, mas infelizmente esse projeto foi engavetado e o que a gente espera é que de alguma forma, em algum momento o Brasil tenha essa capacidade para financiar projetos tão audaciosos como esse, porque em outros países eles acabam até efetivamente ocorrendo. Mas a gente está, de certa forma, distante desse nível de investimento e desse nível de segurança para se colocar um projeto dessa dimensão no chão. Bom, gostaria aqui de agradecer então a presença dos 3 estudantes que estiveram aqui conosco, que fizeram essas perguntas muito bem formuladas. Muito obrigado ao Caio, muito obrigado à Maria Júlia, muito obrigado ao Calvin. Agradeço a presença de todos e a oportunidade de ter falado da infraestrutura. Muito obrigado, tchau. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br.